Woke. Essa palavra está em todo lugar, gerando debates acalorados e incendiando o Twitter. É um termo que polariza opiniões e desperta paixões. Mas o que ela realmente significa? Como ela evoluiu ao longo do tempo? No fundo, ser woke tem a ver com consciência e empatia. É sobre reconhecer injustiças, principalmente aquelas enraizadas no racismo e na opressão sistêmica. É um chamado para a justiça social. O termo tem raízes profundas na comunidade negra, remontando a décadas atrás, quando a luta por direitos civis estava no auge. É um chamado para a ação, uma convocação à vigilância contra o racismo e à luta pela igualdade. É sobre estar atento e ativo. Este vídeo vai mergulhar nas origens do woke, traçando sua jornada das margens da sociedade até o centro do discurso público. Vamos entender seu impacto. Vamos explorar como o movimento Black Lives Matter impulsionou woke para o mainstream e examinar as críticas e controvérsias que ele atraiu. Prepare-se para uma análise profunda. Para entender o woke, precisamos voltar no tempo, a uma era em que as leis de Jim Crow reinavam absolutas. Essas leis institucionalizavam a segregação racial, criando um ambiente de profunda desigualdade e injustiça para os afro-americanos. Foi nesse cadinho de opressão que o woke surgiu pela primeira vez. Um aviso sussurrado, um chamado à vigilância. A necessidade de estar atento às injustiças era vital para a sobrevivência e resistência. Em 1938, o músico de blues Lead Belly lançou a música Scottsboro Boys, incentivando os ouvintes a ficarem woke, acordados, para a injustiça enfrentada pelos negros americanos. A música se tornou um hino de alerta e resistência. Durante o movimento dos direitos civis das décadas de 1950 e 60, o termo ganhou ainda mais urgência. A luta pelos direitos civis trouxe woke para o vocabulário popular, simbolizando a necessidade de constante vigilância. Ativistas negros usavam Stay Woke, fique acordado, para enfatizar a necessidade de consciência constante diante da opressão. Era um lembrete para nunca baixar a guarda. No entanto, com o declínio do movimento dos direitos civis, Stay Woke gradualmente desapareceu do uso popular. A luta parecia ter perdido parte de sua visibilidade. Levaria outra geração para trazer o woke de volta à consciência nacional com toda a força. O ressurgimento veio com novos movimentos sociais, como o Black Lives Matter, que revitalizaram o termo e sua importância. Os anos 2010 marcaram um ponto de virada para o woke. As plataformas de mídia social forneceram novas vias para que vozes marginalizadas fossem ouvidas. A trágica morte de Trayvon Martin em 2012 incendiou um debate nacional sobre raça e justiça. O movimento Black Lives Matter usou as mídias sociais para mobilizar apoiadores e amplificar sua mensagem. Stay Woke, frequentemente abreviado para woke, tornou-se um grito de guerra, expressando solidariedade com o movimento e chamando a atenção para a injustiça racial. O movimento Black Lives Matter ajudou a redefinir o woke para uma nova era. Seção 4. Woke se expande. Interseccionalidade e a ampliação do escopo. À medida que o woke ganhava força, seu escopo começou a se expandir além das questões raciais, abrangendo uma gama mais ampla de preocupações sociais. O conceito de interseccionalidade, que reconhece a interconexão de várias identidades sociais e sistemas de opressão, ganhou destaque. Isso significava que questões de gênero, classe, sexualidade e outras identidades também precisavam ser abordadas. Ativistas argumentaram que, para combater a injustiça, é preciso considerar como diferentes formas de opressão se cruzam e se reforçam mutuamente. Eles destacaram a importância de uma abordagem holística. Woke tornou-se um termo abrangente para uma visão de mundo progressista, que reconhecia e buscava desmantelar todas as formas de opressão, não apenas aquelas baseadas em raça.
Essa definição expandida alimentou movimentos como o Me Too e a luta pelos direitos trans, mostrando a força e a importância de uma abordagem interseccional na busca por justiça social. Seção 5. A reação começa. Woke como arma política. À medida que o woke se tornava mais mainstream, enfrentou reação daqueles que se sentiam ameaçados por sua mensagem de justiça social. Comentaristas conservadores começaram a usar woke como um pejorativo para descartar ideias progressistas. Essa reação frequentemente se manifestava como acusações de que o wokenismo sufocava a liberdade de expressão e criava uma cultura do cancelamento. Os críticos argumentavam que a ideologia woke era rápida demais em silenciar pontos de vista opostos. O próprio termo woke se tornou uma arma nas guerras culturais, alimentando a divisão e demonizando oponentes. Seção 6. A Era Trump. Guerra aberta contra o woke. A eleição de Donald Trump em 2016 inaugurou uma nova era de hostilidade em relação à cultura woke e seus defensores. Trump fez do anti-wokenismo um pilar de sua presidência, enquadrando a ideologia woke como uma ameaça existencial aos valores americanos tradicionais. Ele mirou em universidades e atletas profissionais que se manifestaram contra a injustiça racial e social. O governo Trump buscou políticas que visavam restringir o que considerava conceitos divisionistas relacionados à raça e gênero, especialmente nas escolas. Os ataques de Trump ao wokenismo ressoaram com sua base, inflamando ainda mais as tensões culturais e políticas e retórica. Trump tem criticado a cultura woke como excessivamente politicamente correta e divisiva. Ele assinou ordens executivas para eliminar a DEI, programas de diversidade e inclusão, em agências governamentais, e declarou que o governo só reconhecerá 2 gêneros, masculino e feminino. Respostas da sociedade. Essas ações têm gerado reações diversas. Alguns veem isso como um retorno à tradição e uma rejeição de políticas progressistas, enquanto outros argumentam que isso perpetua desigualdades e discriminação. Reflexo no mundo. Influência global. A retórica de Trump tem ecoado além das fronteiras dos Estados Unidos, influenciando movimentos políticos em outros países. Por exemplo, líderes de direita na Grã-Bretanha têm se inspirado em suas políticas para desafiar políticas progressistas. Empresas e cultura pop. Empresas como a Disney e a Harley-Davidson têm se distanciado da cultura woke em resposta a fracassos financeiros e pressão pública. Isso reflete uma tendência global de reavaliação de políticas de diversidade e inclusão. A presidência de Trump tem, sem dúvida, impactado a cultura woke, mas é difícil dizer se isso levará a um declínio permanente ou se será uma oscilação temporária. As questões sociais que deram origem ao movimento ainda são relevantes para muitas pessoas ao redor do mundo. Seção 7. O futuro do woke. Legado duradouro ou modismo passageiro? À medida que avançamos no século XXI, o futuro do woke permanece incerto. Woke se tornou um jargão, sujeito a uso excessivo e interpretações errôneas. No entanto, os princípios que impulsionaram a ascensão do woke, justiça social, reconhecimento da opressão sistêmica e crença na interconexão, continuam relevantes. A longevidade do woke, como termo, é menos importante do que o legado duradouro dos movimentos que ele representa. A luta por uma sociedade mais justa e equitativa continuará, com as gerações futuras, encontrando novas linguagens e estratégias para superar as divisões.